Olá! Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. É muito fácil e você ajuda o nosso canal. Hoje, em nosso debate, eu vou conversar com Nicolau Vinciprova, Pedro Cruz, Dutz Perry e Priscila Oliveira. Muito bem-vindos ao debate de hoje. Antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu queria que cada um se apresentasse e falasse um pouquinho da sua experiência, por favor. Claro! Então, um prazer, uma honra falar com todos vocês aqui. Eu sou diretor de franquias aqui da Arena Baby. Nós somos uma franquia de brechó e outlet infantil. Já estamos no mercado por volta de 7 anos, de 7 a 8 anos atuando nesse mercado. Somos originários aqui de Santo André, da Grande São Paulo, e temos um projeto de franquias para todo o Brasil. Eu sou Duto Sperry, eu sou supervisor de conteúdo na plataforma Limites, trabalho há muito tempo no mercado de moda com as questões de sustentabilidade e hoje em dia de ESG, ligadas ao varejo. E fui delegado do clima na COP em várias oportunidades, sempre representando esse segmento do varejo e a sustentabilidade. Bom dia, eu sou a Priscila Oliveira, eu sou estrategista em imagem e estilo, trabalho com foco na identidade da mulher que quer trabalhar a marca pessoal dela, usando a moda como uma ferramenta principal para revelar o diferencial dela no mercado, na área de atuação. E uso sempre a moda no sentido de colocar a identidade da mulher no centro e não a moda. Então eu faço meio que o inverso. O estilo eu trago em traços de identidade dela e uso a moda no sentido de maneira mais consciente no dia a dia dela. O pessoal aí bastante diversificado, né, com características aí bastante interessantes para a gente conversar nas questões de ESG, que está, né, cada vez mais sendo repensado, falado, pensado dentro das organizações, mas com viés aí para a moda, que eu acho que é um tema novo, né, bastante interessante, para a gente refletir mesmo o dia a dia e as novas práticas. E para a gente começar, eu queria ver com vocês, né, o nosso sistema econômico, principalmente aqui no Brasil, o capitalismo, a gente observa sempre uma busca, talvez muito mais pelo ter, né, a questão aí do consumismo. E como que fica a questão do SG nessa cultura de sempre a gente ter mais, né, comprar mais, até a questão de marketing das marcas, das lojas, sempre com novas campanhas. Eu queria que vocês abordassem um pouco essas questões, né, como que fica, porque se a gente para pensar na questão da sustentabilidade, de uma preservação ambiental, é sempre um equacionamento, né? Na verdade, a gente teria que comprar menos e reutilizar mais. Então, queria repensar esses conceitos aí com vocês. Vamos lá? Na mesma ordem, Pedro? Podemos começar? Podemos. Nós aqui na empresa, nós temos a essência ESG no modelo de negócios, né? Porque nós trabalhamos com a troca de produtos. Então, as mamães é um sistema simples, onde elas trazem os produtos aqui na empresa, né? Um conceito de brechó, e elas trocam os produtos. Então, esse consumo consciente já está no DNA do negócio, né? Além de ter os produtos novos de fábrica também que complementam esse mix. Mas fora isso, existem outras práticas também que nós temos adotados internamente aqui para que a gente possa minimamente iniciar esse processo de aculturamento dentro da nossa empresa e daqui para fora. E a gente percebe também que economicamente, como no Brasil o fator socioeconômico ele é muito forte mesmo e a consciência ela virá com o tempo, a gente percebe que o consumismo ele ainda é muito forte com produtos novos. Por quê? Porque nós precisamos ofertar para o mercado
além desses produtos novos, produtos baratos. E isso faz com que cada vez mais as indústrias passem a confeccionar isso, e esses insumos eles têm custos relevantes na linha de produção, com água, com produtos, com agrotóxicos, né? Então a gente percebe que essa moda sustentável, mesmo num país como o nosso aqui, ele tem esse desafio porque a produção ela não para, né? Ela não para, ela continua de uma maneira muito feroz, porque a gente precisa ofertar esses produtos, e eles sendo muito baratos, a gente tem uma oferta, uma demanda muito grande desses produtos no mercado. Então, eu entendo que essa qualidade, que esse consumo consciente, existem modelos de negócios que vão ajudar as pessoas a rever isso e, com certeza, a consumir de maneira mais inteligente mesmo. Eu acho que faz parte de um ciclo natural, até porque os recursos ambientais, eles um dia poderão acabar. Então, eu acredito que é um fenômeno que vai acabar acontecendo cada vez mais. E a pandemia acabou intensificando isso, acelerando bastante esse processo, onde as pessoas acabaram revendo muitos hábitos de consumo. Então, eu acredito que é por esse caminho aí que o nosso negócio ele acaba contribuindo bastante no mercado, conscientizando as pessoas desse consumismo inteligente. Duto, como que você vê essas questões aí, você que está mais relacionado ao mundo da moda? Olha, eu vejo um pouco uma questão mais sistêmica disso aí, onde o consumismo é um fenômeno individual, é como que as pessoas performam em relação aos inputs que elas recebem, a seus desejos, para onde ela vai, para onde ela não vai. A outra coisa é o mindset da indústria, que está submetido à pressão de rede social, oscilações de mercado, a metas e demandas, e que precisa se comportar de outra maneira. Então, quer dizer, eu estou chegando agora de uma jornada longa na Europa com um hub de circularidade, visitando indústrias e tecnologias que estão se mexendo para isso. Então, essas vertentes ficam muito claras. Uma é a necessidade de estar permanentemente criando consciência sobre esse assunto para que o cidadão perceba que a gente tem que dizer até onde a gente pode ir sem acabar com o planeta, sem fazer de inferno que a gente está fazendo. A outra coisa é além dessa luta aí, é a gente entender que a tomada de consciência é uma vertente e a outra vertente é a realidade, é o que está rolando, é o que está acontecendo, né? Tem um áudio alimentado entrando aí, não sei de quem que é, que precisa mutar, talvez, está falando e está sobrepondo. Obrigado. Então, eu vejo isso aí em relação ao que o Pedro falou. A gente tem um conjunto de atitudes que nos empurram para um caminho. O conceito de ESG é uma maneira de trazer a governança para dentro do jogo e a empresa poder participar disso, não é nada mais que isso, o ESG. O aporte socioambiental, a compreensão do ambiente e as questões do cidadão já estão bem definidas. O que a gente precisa é ter um comportamento que seja condizente com a reflexão que se fez. As empresas precisam conseguir executar o seu discurso da moda de alto luxo, da moda popular, numa moda em que, por exemplo, a Zara está vendendo mais de 60%, está efetuando mais de 60% das suas vendas em ambiente de rede, né? Então, quer dizer, a comunicação muda, o jeito de falar disso muda, porque se a gente continua evoluindo em alguns lados e, por outro lado, tendo os maiores lixos de indústria, da indústria de confecção do planeta, uma das indústrias mais intensivas em ataques ao meio ambiente, essa conta não fecha, né? Essa conta não fecha. O problema da moda tem suas especificidades, mas ele é uma questão desse braço de ferro entre o mindset do cidadão e o mindset do empresário, entendeu? Quer dizer, você tem que ter uma mentalidade que traga tudo isso para uma possibilidade de uma vida mais equânime, uma vida melhor no planeta, mais ajustada socialmente, mais ajustada ambientalmente, gerando lucro para todos e funcionando. Porque senão vira só um discurso performático, assim, e que não precisa de uma realidade para torná-lo o nosso futuro. O nosso futuro
é a nossa capacidade de resolver esses problemas e não a nossa capacidade de fazer discurso. Eu tenho visto isso das empresas mais avançadas, mais legais, mais dispostas a criar uma consciência efetiva em moda, em ESG, em sustentabilidade e numa vida melhor no planeta. Quem não está entrando nesse bonde está atrapalhando. Quem não está ajudando está atrapalhando. Na verdade é isso. Priscila, antes de eu passar a palavra para você, eu vou pegar um gancho do que o Duto falou e qualquer coisa, Duto, você até complementa e daí a Priscila também fecha essa questão, tá? Você mencionou a questão do mindset, né, da mudança. No meu ponto de vista, eu vejo que também é algo muito cultural. Se a gente pegar as diversas sociedades, por mais que a gente fale que, né, que o país, o planeta, né, todos os países, a maioria deles são capitalistas, a gente tem graus e graus de capitalismo nesses diversos países. E talvez a minha experiência, pelo menos, de ver como a Europa se comporta nessa questão da moda, apesar de ser um país assim na vanguarda da moda, a população, de uma maneira geral, ela não, percepção minha, tá? Não compra tanto quanto o brasileiro ou o americano consome em termos de moda. Assim, quando eu morei lá, para o meu desespero, eu levei 2 casacos de frio, achando que eu não, né? Imagina, como que a gente sobrevive o inverno todo com 2 casacos? E para minha surpresa, a maioria, eu morei na França, a maioria dos franceses vivia muito bem o inverno com 1 casaco. E para nossa concepção aqui, né, a gente troca todo dia o casaco, a gente gosta né, e consequentemente isso acho que está atrelado ao consumo e à própria cultura da população de achar esquisito você de repente tá todo dia utilizando o mesmo casaco, coisa que lá, quando eu vivia na França, era algo normal. Mas isso acho que também é um pouco alimentado pela questão do marketing, né? Das campanhas publicitárias, das campanhas de moda. Eu não sei hoje como são essas campanhas, mas pelo que eu acompanho, acho que são várias no ano, justamente para você relançar. A questão dos produtos, tem uma discussão do produto de maior durabilidade com de menor durabilidade, também para moda, né? Para você tentar buscar roupas com uma maior durabilidade, mas daí precisa conversar com a questão da permanência dessa moda. Eu sei que a gente faz releituras ao longo do tempo, mas essas releituras são releituras, né? Não é uma roupa que você usava na década de 80, que de repente hoje está voltando, que aquela mesma roupa você vai usar hoje e vai se sentir bem com ela, por mais que esse produto dure. Então, são ponderações aí que eu queria que vocês, né, Dupo e Priscila, de repente aí continuassem, por favor. Tá me ouvindo, né? Eu concordo com o que o Duto falou e você também, Renata. Vocês trazem a questão das empresas, da conscientização, mas eu, como trabalho individualmente com o público feminino, né? Então eu vejo essa prática de consumo de moda muito de perto e a necessidade delas porque o meu público é focado no feminino. Então, o que eu percebo é que, por mais que as empresas façam movimentos de ideias sustentáveis, de mudanças de prática dentro das empresas, isso só vai surtir efeito quando, na verdade, o ensino individual, e aí eu digo sobre profissionais que trabalham individualmente com moda, como consultoria de imagem, marca pessoal, elas também têm essa conscientização, porque eu percebo muito que o consumo, ele vem de um lugar do desejo de que eu preciso ter aquilo para que eu me posicione melhor do que a outra pessoa, para que eu realmente tenha um estilo, para que eu tenha uma imagem impactante. Então, sempre está faltando algo para essa pessoa. E ela acredita que o que vai estar alimentando isso e suprindo isso é aquela nova coleção, é aquela nova roupa que está na vitrine, é o que vai vir. Então, nunca é algo que está satisfeito nela, que
que é suprido nela, mesmo que uma coleção nova tenha acabado de sair, ela está aguardando outra e já olhando em outras vitrines, porque eu acho que por mais que esse movimento de moda sustentável se faça nas empresas, enquanto isso não se fizer individualmente no ensino de como usar a moda no dia a dia, isso nunca vai engrenar, porque é muito bacana, politicamente correto, falar sobre moda consciente, mas na prática, quando eu levo isso para as clientes, há sempre uma necessidade de mas isso aqui está na moda, isso está na tendência, isso é novo, isso está me faltando, quando na verdade o que falta é o próprio autoconhecimento dela, porque elas buscam na moda o que está faltando nelas e elas na verdade nem sabem o que está faltando nelas. Então, quando eu trabalho individualmente, eu trabalho primeiro a mentalidade dessa cliente para entender exatamente o que ela precisa, como que ela se enxerga, como que ela lida com a imagem dela, para que depois a gente traga da moda o que realmente vai vestir isso. E aí, realmente, a gente pensa numa possibilidade de um guarda-roupa de verdade funcional. Um guarda-roupa que vai se sustentar ali por muito tempo e ela começa a sair aquele desejo do preciso de algo novo para o que eu tenho aqui realmente me veste. Aí trabalha a mentalidade dessa mulher do realmente é possível ter algo duradouro no meu guarda-roupa e independente da estação, porque tem muito isso de eu quero estar na moda, então eu preciso de algo novo. Mas quando isso é muito... As mulheres são muito bombardeadas do você precisa tá bem vestida, tá estilosa, e isso tudo tá dentro de um nicho que gera muito desejo. E os brechós, por exemplo, hoje eles não, alguns fazem, mas não todos, não fazem essa leitura do desejo, do estar estiloso através da moda consciente. É mais algo bonito de se fazer, mas eles ainda não conseguem trazer isso para esse lugar. Então, eu acredito muito que isso só vai surtir um efeito grande quando a mentalidade individualmente do consumidor, da consumidora final, ela seja trabalhada com foco no ensinar moda. Eu acho que a gente tem que reaprender a usar moda no dia a dia, de maneira que o centro não é, na verdade, o consumo, mas como essa mulher deseja se expressar, entender que o novo não é necessariamente o que ela precisa. Duto, você está no mudo. Oi. Eu concordo com o que... Está dando eco de novo. Tem alguém que desmutou, será, na linha de alimentação? Bom, então, tá me ouvindo bem? Para mim parou o eco aqui. Pois bem, eu acredito que o conceito de moda continua sendo, desde que estabelecido no começo do século XX, aí, lá pelo Simmel, a necessidade de inclusão, o desejo de inclusão, o desejo de fazer parte de um grupo, e isso é uma coisa que não mudou. O que mudou é o conjunto de vetores que apontam para essa pessoa alguns caminhos. Quer dizer, uma empresa de varejo que tem um problema socioambiental, o share dela no mercado cai, o valor da empresa cai, ela perde dinheiro e se ela não modificar, ela morre. Quer dizer, o mundo que a gente vive hoje, o mundo conectado, ele cria outras obrigações para esses desejos. Isso criou o fast fashion, que é a moda que não tem mais as coleções, um produto substitui o outro, e essa grade de produtos é constituída permanentemente baseada em informações de consumo. Eu vi agora uma mesa do Fashion Group da Zara, lá na Inditex, na Corunha, onde os vários grupos que trabalham num andar de Fashion Group têm nas suas mesas um monitor grande, um monitor grandaço, assim, de 50 polegadas, com todas as peças que aquele grupo produziu na tela, assim que nem uns thumbnails, dizendo em tempo real quanto que aquele produto está vendendo no mundo, em que loja.
Então, fala, olha, compraram mais um top de bolinha na loja de Istambul, do centro. E aparece lá na resposta para o Fashion Group. E esse Fashion Group está desenhando, fazendo ensaios, quer dizer, não tem mais campanha de publicidade. Isso que a gente fala, as campanhas, só as campanhas não fazem nada, porque não tem campanha. A verba de publicidade hoje, a verba offline, cara, offline é a campanha de publicidade, você faz o filme, guarda e põe no ar. Versus a atividade online, que é impulsionamento em rede, criação de consciência, criação de consumo com input subliminar, o algoritmo, AI, é outro mundo, cara, é outro mundo. Então, o que domina esse mundo não é mais a consciência do consumidor como um troço nobre, que nem um valor espiritual intocado, mas é uma chapa quente, tá? Que você tem que estar o tempo todo entendendo o que acontece. Tem essa relação direta com o consumidor, que a Priscila diz, tem a relação das dinâmicas de rede, que são feitas por especialistas que cuidam disso, e tem o varejo se ajeitando para seguir isso aí. Então, essa governança, na verdade, é que vai definir esse jogo. Nós estamos aqui no Brasil vivendo um momento onde a Marisa fechou, parece que 300 lojas, cara. A Tokstok está com pedido de falência. A Renner está fechando lojas, junto com a Camicado. Entendeu? Então, todo o investimento em capital, investimento em bens de capital que fazem o negócio crescer, que fazem a indústria produzir e que fazem mais lixo aparecer, entendeu? Esse é o ciclo do negócio que a gente está falando. É uma coisa que depende da observação da realidade e da capacidade de dar respostas sistematizadas a ela. Então, é a somatória disso tudo que a gente está falando. Esse foco no público feminino, no público masculino, na jovem senhora, em todas essas divisões que as pessoas politicamente não gostam de fazer, mas fazem, não vão vender na Lely Blanc uma roupa desconstruída que nem de um maluco que vai para a balada. Não vão porque o cliente não compra, fica na prateleira. Então, é um negócio que precisa funcionar. Eu acho que a grande sabedoria disso foi dita pelo um cara chamado Maurice Strong. O Maurice Strong foi o secretário das Nações Unidas que fez a Rio 92, foi o cara que inventou, que estabeleceu esses conceitos de desenvolvimento sustentável que a gente lida hoje em dia. É um gênio. Esse cara falava o seguinte: enquanto esses itens não estiverem interiorizados nas pessoas como um item espiritual mesmo, não vai acontecer nada. Enquanto você deixar isso para grandes acordos globais e tal, isso vai ser só burocracia acontecendo, passação de pano. Às vezes é greenwashing até, sabe? É só conversa mesmo. Entendeu? Porque quando as pessoas interiorizam, a chapa esquenta. A chapa esquenta. A hora que o cara abre lá o robozinho de manhã para trabalhar, ver como é que ele está no mercado e vê que ele perdeu 3% de share e vai ter uma reunião de acionista daqui a pouco, a coisa muda. Então, antes era preocupação com a coleção. Primavera, verão, outono, inverno, meia estação. Tinha uma confusão de fazer lookbook, color sheet, descobrir cor da tendência e tal. Acabou. A nossa vida hoje, para falar de moda, falar de sustentabilidade, falar do negócio, ela está baseada na capacidade de compreender o mundo em que a gente está inserido. Né? É a Priscila compreender a consumidora dela e ter respostas sistematizadas para aqueles desejos. E o desejo não é mais só, aí só, que eu discordo um pouquinho de você, que não é a sede pela nova coleção. As pessoas têm uma sede pela vida que está andando. Então, a questão, por exemplo, na Itália, antigamente, saiu um colarinho novo de camisa, que era quadrado aqui para gravata ou não. Cara, o office boy tinha a camisa do ano, ou da estação. Ele não pagava 300 euros na Rinascente, numa loja importante, mas ele comprava no camelô, na esquina, por algumas liras naquele momento, mas era a da moda. As pessoas eram escravas da estação, da sazonalidade, desse desenho, era um inferno. É boca de sino, é cintura alta, é prega, é costa de fora, costa de dentro, manga curta, manga longa, era um inferno. Hoje, a gente está podendo lidar com a roupa em que a pessoa se sinta bem, em que a mulher não se sinta exposta a algum desrespeito, onde ela possa estar orgulhosa do que ela veste,
ela não precisa estar escondendo o corpo dela, ela pode ser mais cheinha e usar uma roupa perto do corpo e tá feliz com isso. Quer dizer, a gente tem muita mudança para melhor nas pessoas. E o contexto continua inóspito. As pessoas estão melhores que o contexto hoje em dia. Porque a oferta, cara, uma empresa que não tem o menor interesse em sustentabilidade, a hora que ela leva um aperto desse da rede social e percebe que a reputação dela está abaixo de 0 e que ela precisa melhorar alguma coisa, ela vai melhorar não porque ela adquiriu consciência, mas porque a água bateu na cintura, entendeu? A água subiu. Aí o cara falou, eu tenho que me mexer e fazer alguma coisa. E isso em qualquer mercado. Então, eu acho que essa é uma conversa espetacular. Tudo que a gente está falando é verdade. Tudo é verdade. Todo mundo está falando coisa certa. A gente precisa conseguir que essa somatória caiba toda dentro de um mesmo balaio, que é a criação de consciência, a procura de um futuro melhor e a compreensão de que do jeito que nós estamos fazendo vai dar ruim. Entendeu? Então, é o que eu acho desse assunto. Perfeito. E assim, né, o que vocês comentaram, e é coisa que a gente não para pensar no dia a dia. Para a roupa chegar, né, no nosso guarda-roupa ou na loja para a gente, né, para aquisição, e depois quando a gente entende que aquilo deixou de ser moda ou deixou de atender algum preceito nosso e você faz o descarte, bom, para a produção do tecido, muitas vezes você já tem não só a utilização dos recursos naturais, que a gente sabe que tem a utilização dos recursos naturais, mas no dia a dia a gente não para pensar quais são esses recursos naturais, qual a quantidade, e muitas vezes você tem, às vezes, até defeito naquele rolo inteiro de tecido que vai parar, né, vai ter uma destinação antes mesmo de virar alguma vestimenta, alguma coisa assim. E quando a gente fala de uma moda muito rápida, é mais resíduo que a gente está gerando a médio e longo prazo, né? E eu acho que o que vocês comentaram, a pandemia, acho que despertou um pouco mais essa consciência nas pessoas e no consumidor final. Não sei se todo mundo ainda faz essa análise dessa forma, mas alguma que despertou alguma consciência do que a gente está fazendo com o planeta e de que a gente precisa repensar as nossas ações, eu acho que despertou, né? Até de contemplar o pôr do sol, as pessoas começaram a contemplar mais o pôr do sol, começaram a se relacionar mais com as questões aí com o meio ambiente e parar para refletir mesmo no seu dia a dia. Tanto que eu acho, Pedro, você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que essa questão dos brechós ressurgiu principalmente na pandemia e pós-pandemia. Eu não sei se antes, e vocês aí todos me corrijam, tá? Se antes da pandemia havia essa procura tão grande como a gente tem hoje pelo brechó, né? E pela uma economia circular como hoje está sendo colocada. Hoje, às vezes eu escuto, tem gente, ao invés de ir para shopping, vai para brechó. Então, né, eu queria que realmente vocês me falassem um pouco se esse incentivo seria realmente uma maneira aí de ajudar, né, a sustentabilidade no setor da moda, essa questão aí dessa economia circular nos brechós, na reutilização, como que isso se coloca? Legal, eu achei ótima observação, Renata. E como eu vejo? Eu vejo assim, os modelos de negócio, a indústria, o governo, ele tem um papel, cada parte dessa tem um papel muito forte na influência do consumo das pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu compro, ou eu digo, as pessoas vão comprar produtos novos, seja uma roupa, ela não pensa assim, eu estou fazendo mal para o planeta. Hoje não existe essa consciência ainda. Mas quando eu pego um lixo que não é orgânico e jogo um plástico junto com o lixo orgânico, eu acho que no fundinho hoje as pessoas sabem que estão fazendo uma coisa errada, mas às vezes elas acabam fazendo, né? Então, e muitas pessoas elas separam o lixo e muitas
ainda continuam misturando o seu lixo. Mas eu acredito que hoje uma boa massa das pessoas sabe que ao juntar esse lixo, ela sabe que ela está prejudicando de alguma maneira, ela só não tem o hábito de separá-lo. E aí, quando o seu condomínio, quando você tem ali uma organização, chega na sua comunidade, no seu prédio, na prefeitura, de separação, isso influencia a escola, isso influencia as pessoas a começarem a tomarem esse tipo de atitude. Por quê? Porque ela tem um lugar específico para jogar o lixo. Agora, se é um lugar que vai tudo misturado, isso influencia cada vez mais o comportamento dela. Da mesma maneira, eu acho os modelos de negócio. O brechó é uma das coisas mais antigas que se tem no mundo, um modelo de negócio muito antigo também. E a gente percebe que depois da pandemia, realmente, isso se tornou mais profissional, e esse modelo de negócio, como que ele tem um apelo no preço muito forte, mas na qualidade ele também tem que ter um apelo em todo o seu modelo de negócio, ele para que ele seja acredito que o melhor formatado, quando ele pode influenciar muito a questão. No nosso segmento aqui, como a gente trabalha com crianças, né, somos brechó infantil, tem os dois fatores. Tem a questão da mamãe colocar produtos de moda mesmo, produtos de marcas nas crianças, e também tem o fator socioeconômico, porque os nossos produtos eles são até 80% mais baratos. Então, uma coisa está muito alinhada com a outra. E o modelo de negócio ajuda, por quê? Porque a gente vai ofertar um produto impecável, bonito, né? Aquele produto maravilhoso. Então, você acaba conciliando tudo isso. O que eu acho que hoje é difícil, se eu quiser comprar, Pedro, quiser comprar roupa em algum lugar, é difícil de eu encontrar. Eu não conheço modelos de negócio preparados para isso. Então, fica difícil eu ter esse hábito, porque isso não é amplamente difundido. Se existe, eu não conheço. E às vezes o que se tem não é uma coisa tão formatada que me seduza a ter esse tipo de prática. E aí você pode abrir isso para uma série de bens duráveis ou outros produtos que você não tem acesso, porque esse mercado ainda não se desenvolveu no país, né? Então tem aquilo, tem a questão da consciência das pessoas. Então a indústria está aguardando as pessoas se conscientizarem para ela se mobilizar e ela criar algo que possa ser rentável para ela. Quando eu acredito que esse processo for feito ao inverso, já existe esse mercado. Basta você criar modelos de negócio que seduzam essas pessoas. Essa é a minha maneira de ver, o qual eu acredito que pode influenciar muito o comportamento de compra das pessoas. Olha, eu gostaria de acrescentar uma coisa ao que o Pedro está dizendo aí. O mercado de brechó, ele faturou, nesse último exercício, 2,9 bi. E tem uma perspectiva de crescer 30% nesse período. 2,9 bi é basicamente o faturamento da CIA. Cara. A Riachuelo fatura 8 bi no ano. O mercado de brechó faturou 2,9 bi. Isso é extremamente significativo. Isso é um número muito importante. Né? Então, significa que o brechó trouxe estilo, que ele trouxe qualidade, que ele trouxe uma capacidade de atender desejos. O brechó mandou bem, cara, mandou bem, tá muito bem no mercado. É um fruto de uma consciência generalizada. E esse número, pode ter certeza que impacta a indústria quando ela pensa no número dela. Ela fala, nossa, ficou um espaço aberto aí para 2,9 bi, cara. 2,9 bi é um player importante entre os 10 maiores do mercado. Quer dizer, a importância é muito grande do brechó, cara. É muito grande. E tudo isso que nós estamos falando faz parte do conjunto de fatores que desaguam nisso aí. Quer dizer, o mundo está mudando mesmo para isso. Ô Duto, e complementando o que você falou, você trouxe um dado muito importante. Existe uma pesquisa americana, acredito que talvez você já tenha ouvido falar da TrendUp, que é uma empresa que ela organiza, né, ali o setor de segunda mão nos Estados Unidos. Ela tem, assim, ela diz que em 2025 o mercado de segunda mão ele pode passar o de primeira mão nos Estados Unidos.
né? E isso claro. fatalmente vai ocorrer também conosco, não sei em quanto tempo, mas o que, que isso quer dizer literalmente mesmo? As pessoas vão estar comprando mais carros de segunda mão, mais instrumentos musicais, mais roupas, elas vão estar comprando, adquirindo, tendo esse hábito de comprar produtos de segunda mão. Mas eu acredito que isso passa muito também pelo mercado. O mercado se preparar para isso, para que esse consumidor possa abrir essa porta, entrar nessa rede social, nessa grande vitrine e se sentir seduzido. Então, eu acho que esse é o grande desafio, porque eu acredito que o mercado ele existe, mas ele precisa ser moldado para que essas pessoas possam comprar e ter esse novo hábito, o qual eu acredito que eu teria. Nós todos estamos inclinados a ter, mas nós estamos preparados para isso? Essa é a grande pergunta, né? Onde eu encontro um modelo de negócio que eu possa fazer isso? Então, o segmento de brechó, ele vai crescer absurdamente, ele vai crescer, a nossa meta é vender mais de 150 unidades esse ano, a gente acredita que é possível, visto o tamanho do mercado que ainda é muito pequeno, né? Então, eu acredito que ele vai continuar crescendo e existem muitas oportunidades nisso, inclusive para a indústria, que tem que repensar realmente o seu modo de vender. Porque cada vez mais, se as pessoas estão trocando as coisas, se tudo está ocorrendo nesse mercado, vou chamar de paralelo, a indústria está vendendo menos. E aí o que ela faz? Ela está cada vez vendendo menos, né? Então é um grande desafio para elas também. Complementando aqui o que o Pedro e o Duto falou sobre esse movimento de brechó, aqui onde eu atuo, né, com mais presença, eu tenho próximo uns 5 a 6 brechós que a gente faz esse movimento de compra nos brechós, isso já parte das clientes, esse desejo de ir. Mas realmente o que o Pedro falou é esse modelo de negócio, né? Porque a gente sabe que o resultado do macro ele vai impactar pelo movimento do micro. Então, o consumidor lá da ponta, o movimento que ele faz vai impactar nesse grande movimento das empresas, dos brechós que estão surgindo, que estão em movimento e que realmente fazem hoje um movimento de venda muito grande. E já parte até das clientes querer ir a brechó. Mas não há realmente uma estrutura ainda bem definida por exemplo, a cliente precisa descartar das peças, para onde vai? Eu vou doar essas peças, eu deixo em algum lugar? Ainda não tem muito esse modelo muito, muito claro do que fazer. Será que vale a pena? Será que isso tem retorno? Eu acho que é algo realmente não novo, porque o brechó, como o Pedro falou, está aí há muitos anos, mas depois da pandemia há sim esse movimento mais intensificado, porém ainda se descobrindo no individual de cada um de como trazer isso para o seu dia a dia. E eu acho que é isso, aos pouquinhos, acredito sim na conscientização da prática individual de cada uma, de que o excesso não cabe mais, né? O Duto ele falou sobre o desejo do pertencimento, né? Eu acredito muito nisso, eu concordo sobre a gente buscar algo de fora, porque a gente precisa pertencer ao meio, e isso está desde que a gente é novinho, né? Está na nossa constituição enquanto indivíduos, mas eu acredito também que essa prática consciente também pode ser despertada no sentido de eu quero também fazer parte disso. Eu posso consumir, eu posso manter um estilo, eu pertenço, mas eu também preciso e quero pertencer a esse movimento consciente, onde eu não preciso nem consumir disparadamente, nem ter no meu armário roupas que estão ali paradas e fazer essa moda circular. Então, eu acredito muito na conscientização individual para que as empresas maiores elas também sintam esse impacto como vem sentindo, né? Com essa aquisição, essa aceitação e prática maior que está acontecendo nos brechós.
Perfeito, maravilha. Bom, nessa mesma linha, em termos de sustentabilidade, né, como que vocês enxergam para o setor da moda práticas mais sustentáveis? Posso começar com você, Nicolau, já que a gente conseguiu aí que você entrasse diante das dificuldades de conexão? E antes, Nicolau, se Bom pudesse dia, falar tudo bem? tudo Estão me ouvindo jóia, fala um bem? pouco de que você, né, no que você trabalha e tudo mais, para você se apresentar, porque a gente já tinha começado aqui a rodada. Tá, tá certo. Bom, peço desculpa pela minha imagem na vertical, mas eu não consegui arrumar o telefone, o celular para isso. Eu moro na área rural, eu morava no Rio de Janeiro, na cidade. Trabalhei muitos anos no mercado corporativo como designer, com comunicação corporativa. Aqui na área rural, eu iniciei um projeto chamado Mãos de Amparo. Inicialmente, eu comecei trabalhando com artesãs do Distrito de Amparo, daqui de Barra Mansa. Mas a Mãos de Amparo, na verdade, é Mãos de Amparo à economia criativa, ao artesanato. Então, esse projeto, ele deu uma pausa, deu uma parada na época da pandemia, quando eu estava fazendo eventos. Eu estava levando os produtos que eu desenvolvia com as artesãs para o Rio, para a Feira de Ipanema, foi o último evento que fiz. Aí entrou a pandemia, né? Aí eu voltei, e agora eu estou retomando devagarzinho. E eu atuo, vamos dizer assim, em duas áreas. Uma área que foi uma escolha, que foi a Mão de Amparo, e outra área que me foi imposta, que é um abrigo de cães. Inclusive, eu estou falando de dentro do abrigo, que eu moro aqui, e eventualmente pode acontecer algum latido ou outro. Mas isso me foi imposto porque quando eu vim morar na área rural, a gente está falando muito em sustentabilidade, em descarte, em consumo desenfreado. Existe também no meu pet o consumo desenfreado e o descarte de animais. E aqui eu não faço o que as pessoas fazem. Você deixa um animal numa fazenda, num sítio, a pessoa joga no vizinho. Bom, então hoje a minha vida ela está sendo, eu trabalho hoje, né? O meu foco são essas duas vertentes que eventualmente podem se cruzar, né? É o trabalho com a Mão de Amparo, onde eu desenvolvo produtos, principalmente a partir de tecidos, tá? A partir daqueles monstruários de tecidos de sofá, tá? A grande parte foi feita a partir dali. E tem algumas coleções também feitas a partir de sacas de café, enfim. Mas a minha realidade hoje como empreendedor sustentável é essa, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender mais ou menos o resumo. Não, perfeito. Vocês me viram bem? Sim, Sim. sim, maravilha. E, bom, vamos lá, então, na questão dessas possíveis soluções para a sustentabilidade, né? Como que vocês enxergam? A gente já falou que talvez a economia circular seja uma forma, a questão da gente, né, se questionar em relação a quanto a gente precisa, essa nova tomada de consciência, mas que outras ações vocês acham que a gente poderia ter para o setor de moda, impulsionando aí práticas mais sustentáveis? Eu acredito muito na inclusão social através da economia colaborativa, da produção colaborativa, tá? Então, quando você tem também grandes empresas, você pode ter pequenos empreendedores, como é o meu caso, trabalhando com pequenos grupos de artesãos. Não são grupos fechados, eles não trabalham exclusivamente para mim, mas trabalham por produção. Então, a valorização desse tipo de trabalho é importante, né? Eu vejo em algumas lojas no Rio, lojas colaborativas, isso já é um sinal interessante. Então, eu acho que esse é um início de trabalho também. Por exemplo, sobre a sustentabilidade, eu tive acesso a várias sacas de café através de uma empresa de café que se localiza aqui, em Volta Redonda, aqui perto. Café Favorito, você já deve ter conhecido. E, através disso, desenvolvi uma coleção de bolsas e
toda a bolsa, que algumas foram, inclusive, para a Holanda. Foi uma pequena coleção. Então, quando eu falo em sustentabilidade também, é a valorização do trabalho dos artesãos. Mas não como aquela coisa assim, coitadinho, vou ajudar o artesão. Não, é um trabalho legal, um trabalho bacana, um trabalho que tem pensamento, que está dentro de uma tendência, e é um trabalho que se comunica bem com o público, e tem um público-alvo também destinado. Eu acho que o desafio nosso, hoje, dos pequenos principalmente, é concorrer com o fast fashion, que eu vi vocês falando, né, de acessórios, principalmente decoração, né, porque hoje a gente tem os importados que estão aí. Por um lado, eles, vamos dizer assim, eles correspondem àquele desejo imediato do consumidor que não está podendo pagar por uma coisa talvez com mais qualidade, mas de imediato é bonita, parece que vai suprir aquela necessidade. Então, o nosso desafio é conseguir concorrer com, não é nem concorrer com isso, mas chamar pessoas para a importância e para o valor do trabalho feito à mão, ou do trabalho em menor escala, né? Então, eu acho que passa por aí também. Olha, eu queria dizer o seguinte aí, eu acho que, sem dúvida alguma, a gente não pode esquecer dessa ideia da milionária contribuição das pequenas coisas, porque é a soma das pequenas coisas que faz o todo, né? Mas a hora que você tem que botar uma estrutura inteira para funcionar, a questão da escala, que o Nicolau mencionou, é muito importante. Porque, veja, por exemplo, a grande demanda pelo algodão na indústria de sustentabilidade, e que é uma demanda que está estreitamente ligada a isso que nós estamos dizendo. A quantidade de dejetos, ao crescimento da indústria do nylon, do que eles estão chamando, ironicamente, de renylon, sabe? Fazer roupa com rede de pesca. Pô, isso é uma ideia de doido. Fazer roupa de nylon. Não importa de onde vem o nylon. Pois bem, a gente tem um exemplo legal para falar disso aí, e desse assunto que o Nicolau trouxe, que é a movimentação em torno da agricultura familiar para cuidar do algodão. Isso está acontecendo no sertão. Eu estou no meio de um projeto desse, no sertão do Seridó. Então, a quantidade de algodão orgânico que você consegue na agricultura familiar, ela é pífia, ela é desprezível na indústria. O algodão orgânico inteiro, ele é uma parcela sem escala nenhuma no contexto total de algodão. É um número que ficou muito discutível, há várias versões para ele, há controvérsias, mas não deve ser mais do que 5%, o que se consegue desse algodão. E o movimento e a demanda é brutal, é enorme. Agora, a agricultura familiar faz um negócio. Ela pega o cara que está lá, desamparado, sem política pública para ajudá-lo, sem condição de comprar nenhuma cueca do algodão que ele ajudou a fazer, se ele ajudou a fazer. Um cara pobre, arruinado. A hora que você pega esse cara e permite que ele venda só a pluma do algodão e fique com o caroço, ele consegue, com esse caroço, misturar com palma, misturar com cama de frango, que eles chamam resíduo de granja, e consegue alimentar o gado dele. Ele consegue fazer o rebanho de subsistência. E aí, quando ele precisa plantar de novo, comer, fazer alguma coisa, ele pode vender esse boizinho por conta da agricultura familiar, do algodão, que a indústria deu para ele. Essa circularidade da economia, esse aspecto da economia se retroalimentar, é o que interessa para a gente, que é uma solução boa de escala. Entendeu? Eu fui a Pinheiros ver um coletivo, exposição, fecharam a Rua Pinheiros, uma feira linda, o coletivo dos comerciantes de Pinheiros, ali, de moda, de alimentação, de cannabis, que é o cânhamo é um mercado super importante, novo desse mercado, é uma fibra que está indo muito bem, estão importando, o Brasil ainda não pode plantar, mas estão importando o tecido plano, estão funcionando. Quer dizer, o pequeno mercado, são pequenos produtores que estão indo lá, fazendo, crescendo, um vira, faz uma startup, cresce. Então, essa roda, cara, ela está girando,
Mas a questão da escala é fundamental, porque a gente está vivendo uma época agora. A gente está escravo do mercado. A gente está vivendo uma época em que tiveram fim as utopias socialistas, tiveram seu fim as ideias da era de ouro do capitalismo. Cara, o negócio está feio, a gente está vivendo assim essa reforma neoliberal e tal, que o mercado manda em tudo. Então, a escala é fundamental. É fundamental. Quando a Associação Comercial reporta que o mercado de brechó faturou 2,9 bi, esse dado é da Associação Comercial, é do Instituto Gastão Vidigal. Informação séria. E deve estar subestimada. Significa que essas pequenas pessoas, esses pequenos negócios, conseguiram arrumar uma escala para viver dentro da economia. Então, você fala, não, mas eu tenho uma agrofloresta que está indo super bem, consorciando cacau com pequena propriedade, um produtor de juta. Quer dizer, se você não tiver uma participação efetiva no mercado, você pode morrer daqui a 60 dias. Seu negócio pode acabar. O cara não vem, não compra, faz um dumping em cima de você, uma multinacional arruma um outro negócio qualquer, como estão agora, por exemplo, quer dizer, a gente está perdendo a borracha orgânica que produzia no Médio Xingu, para fazer tudo isso que nós estamos falando aqui. Tinha nas cantinas da Terra do Meio, ali do Xingu, tinham as cooperativas de borracha entregando borracha orgânica para esse mercado aqui, borracha produzida em boas condições dentro de projetos socioambientais, tal, com retorno para o produtor, e gerando um produto com um lixo suportável, com menos resíduo tóxico, com tênis que não usam cromo para mexer com couro, ou que tem uma juta com cadeia de custódia bem feita. E perdeu esse jogo, pela falta de escala. Entendeu? Então, eu acho importante que a sustentabilidade, e respondendo ali a pergunta da Renata, ela faça um jogo, tem uma performance disso tudo que a gente está falando, de um modo que ganhe, que haja uma vitória no final, como essa vitória de mercado do brechó. Como foi a vitória de mercado da coalizão do mercado de moda americano, o SAC, o Sustainable Apparel Coalition, lá que é Patagônia, a H&M, todas as grandes empresas que estão com práticas sustentáveis, de inclusão, gente que está trabalhando seriamente. Então, isso vira quase cumpre o papel do que seria uma política pública, né? Quer dizer, ele inclui pessoas, ele possibilita que sonhos se realizem, que pequenos negócios floresçam, né? Então, eu defendo muito uma ideia holística disso tudo, sabe? Que a gente consiga atuar apoiando o pequeno produtor, o cara que faz o negócio dele do jeito que ele acha que deve, com os princípios que ele tem, e a gente consiga conviver com o empresariado, quando existe um empresariado progressista, um empresariado interessado em melhorias, que não seja só um vampiro de mercado, o cara que quer ganhar o que ele pode ganhar e jogar o resto fora que nem um bagaço num deserto do Atacama, com o maior lixo do planeta, ou indústrias que estão entupindo o Oceano Índico, cara, tá com lixos, ilhas de lixo flutuante que pode representar o fim da vida na grande barreira da Austrália, no fim das contas. Que é 1/3 da comida do mundo. Imagina só que problema desgraçado. Então, eu acho que é isso aí. A gente tem que estar sempre ligado aos sentidos universais disso. A gente tem que, o pequeno produtor, tanto quanto o grande produtor, tem que relacionar as suas práticas com os ODS. Os ODS do milênio têm que estar contemplados no raciocínio. Quer dizer, do cidadão está chegando lá já. Existem projetos de cidadania infantil que já estão contemplando ODS para criança, explicar a necessidade de você sintonizar a sua vida com os objetivos que é com a Carta da Terra, pelo menos, entendeu? Quer dizer, existem parâmetros para a gente se basear e seguir adiante, e que são sistêmicos, sabe? É a energia de cada um interiorizar isso aí, procurar fazer do jeito certo, do jeito melhor, de acordo com as suas crenças, né? E é a soma disso tudo junto.
Porque a hora que você não tem escala, cara, o sistema te mata mais rápido, se você não tem escala. Se você tem escala, Sim. o brechó faturando 2,9 bi, não é um cara que o sistema chega lá e dá um peteleco nele e joga fora. 2,9 bi é um player, cara, é um player sério. E com 20, 30% de projeção de crescimento, né, adquiriu escala. O brechó, a gente usa isso, a Renata estava dizendo que quando morou na Europa, cara, eu, vivendo na Europa, cansei de comprar roupa em brechó. Isso na pré-história. Vocês são muito jovens, fico até com vergonha de falar, mas na pré-história a gente comprava roupa no brechó. Cara. Ia no Camden Lock e comprava lá um casaco bacana, um casaco de general da Segunda Guerra, um boné esquisito, uma coisa, uma bota, uma coisa. E se vestia assim. Mas era meia dúzia de maluco que fazia isso. Hoje, as pessoas fazem isso. Tem brechó de luxo, tem brechó vendendo bolsa Hermès, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que estar atento e não deixar essa roda parar de girar nunca, sabe? E acreditar que vai dar certo, que pode dar certo, e que isso tudo que a gente está fazendo está baseado nas pessoas, que são lindas, penso eu. Desculpa, eu me Sim, entusiasmo falando. posso dar Eu posso, aproveitando então essa linha do Duto, que ele fala sobre uma roda, eu acredito muito também que um ponto que contribui muito para esse consumo desenfreado, talvez para uma falta de alimentar essa consciência do consumo sustentável, são os próprios atacadistas. Tem muito, claro, negócio iniciando, negócios já no mercado, e que são alimentados pelos atacadistas de moda. A Brás, enfim, São Paulo tem ali todo um polo que faz esse movimento acontecer. E eles, de uma certa forma, eles ditam esse consumo, eles trazem esse movimento de toda hora ter novidades quase que semanais, e é uma produção absurda de roupas. Eu atendo algumas lojas fazendo curadoria da coleção delas, de imagem da marca, e aí é inevitável que eu esteja nesse movimento e veja isso acontecer. Então, há uma vontade, assim, uma urgência das lojas de toda hora trazer uma novidade, porque a loja do lado também está fazendo isso, e isso é movimentado originalmente pelos atacadistas. Eles ditam, quando não é marca grande, né, como Animale, Sacada, e são pequenos empreendedores, o que dita a vitrine desses pequenos empreendedores são os atacadistas. E esse movimento de moda sustentável, de moda consciente, também precisa vir desse ponto da linha inicial dos atacadistas, porque me parece que ali não é feito esse movimento, essa conscientização, e eles bombardeiam os pequenos empresários, médios empresários, e só aumenta esse consumo. E uma outra, além desse movimento, no atacado em si, que eu acredito que tem que começar a ser feito uma pressão talvez maior nessa produção exacerbada ali, nos próprios lojistas que consomem dos atacadistas, né, para fazer a sua coleção ali rodar, para fazer o movimento da loja. Também eles, como metade aí dessa linha de entrega, fazer com que não só trocar vitrine, não só trocar coleção, mas também conscientizar o cliente dele e fazer algum movimento de que para você comprar aqui ou ter algum tipo de vantagem comprando aqui,
vamos movimentar também o seu guarda-roupa e fazer um link com os brechós e fazer com que isso circule. Então, você vai ter alguma vantagem na minha loja se você também desapegar de alguma peça e fazer, talvez, parceria com os brechós da cidade, fazer com que essa moda faça esse movimento e seja realmente circular. E aí eu acredito que dessa maneira, num todo, a consciência de moda sustentável, ela comece realmente a acontecer na prática, no dia a dia. Então, eu acredito que existe muito essa falta de pressão e de consciência no ponto lá de início de distribuição dos atacadistas, mas também acredito que também poderia acontecer esse movimento das lojas que consomem dos atacadistas para incentivar essa moda circular e fazer parcerias, convênios, não sei, contratos com bazar e fazer isso acontecer e não simplesmente ficar somando ali as pilhas e pilhas de roupas. Eu acho que esses dois pontos são pontos que valem se pensar para começar a mudar essa prática de consumo. Só para pôr um pouquinho de mais lenha aqui nessa fogueira, né? A gente está falando muito, talvez, da sustentabilidade ambiental, mas tem outras, né? A questão do SG, a gente tem outras vertentes aí incorporadas nessas questões, que a fala do Nicolau trouxe isso, a do Duto trouxe isso, a da Priscila também trouxe, do Pedro. Então, como que ficam, né, as práticas, tanto de governança quanto social, questões trabalhistas, e que a gente às vezes escuta muito hoje em dia, até, né, nas escolhas, nas opções, às vezes quando simplesmente é preço de você comprar um produto da China e não do Brasil, ou então quando você compra um produto às vezes fabricado em larga escala e não valoriza muitas vezes o trabalho manual daquele artesão, como a indústria ela vai sobreviver, que a gente sabe que as indústrias, de uma maneira geral, acabam se utilizando muitas vezes de trabalhos, né, de uma remuneração um pouco mais baixa. A indústria da moda, às vezes a gente tem denúncias que são feitas. Queria, né, como equacionar essa questão, mantendo-se a lucratividade, né? Como bem acho que o Duto comentou, você precisa ter escala justamente para você ser rentável, ter lucro aí dentro da indústria, mas como a gente equacionar esses três pilares, né? A questão da governança, a questão social, sem esquecer do ambiental. Olha, Renata, quando eu comecei a falar, eu estava falando, na verdade, justamente disso, desse braço de ferro do mindset empresarial com o mindset ou do consumidor ou dos obstáculos que esse cara enfrenta lá. Porque a empresa ela precisa construir uma consciência interna disso, ela precisa se alinhar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela precisa ter um GRI bem feito, ela precisa ter um relatório de sustentabilidade bom, precisa ter um RH atuante, porque existem questões que já estão previstas em lei. As questões de remuneração, de descanso, de assédio, de conforto ambiental, de creche e tal, tudo isso está entrando num pacote que está gerando os termos de ajuste de conduta, os TACs, das empresas com seus fornecedores, das empresas que se dedicam a isso. Então, tem essa vertente da legalidade, que é a questão de lei. Igual você não pode corromper pessoas, você não pode sonegar imposto, você não pode fazer um monte de coisa. E está aí a polícia e a lei para cuidar que isso ocorra. Isso impacta na reputação da empresa como um todo. Essa empresa tem que se comunicar tem que ter um compromisso com a informação, não com a desinformação. Ela não pode mentir sobre o seu produto. Ela não pode falar que está fazendo uma coisa e não faz. E hoje em dia tem uma cobrança muito grande que ela não pode nem demorar muito para pôr em prática o que ela está falando que acredita, né? Então a gente vai bater no socioambiental de cara com isso aí. De cara, se você promete ser sustentável, promete fazer isso, aquilo outro, e tem uma jornada de trabalho desumana, tem assédio moral dentro da sua empresa, não tem conforto ambiental, não tem
Se você está se lixando para o cara que trabalha para você, o seu discurso não é verdade. E alguém cobra isso. Ou é a lei, se for uma questão gritantemente desconforme, é a lei. E se não for a lei, o mercado hoje em dia se encarrega de fazer isso, cara. O mercado não deixa quieto esse negócio. O mercado vai para cima do cara e você vê, às vezes, empresas grandes com um executivo de ponta sendo defenestrado, posto na rua, porque pisou na bola com isso aí. Então, eu acho que isso é esse braço de ferro de mindsets diferentes. Entendeu? A indústria que a Priscila cita, a indústria que beira mais a informalidade, a indústria desse atacado de somatória, né? Os vetores que compõem os grandes bastiões de roupa, de vestimenta, eles não têm um compromisso com o sourcing. Não tem um sourcing que tem que prestar conta. Não tem um IPO com papel na bolsa que pode cair a hora que a rede for para cima dele. Se a sua reputação for ameaçada, o valor do seu papel cai. E se você gerar um prejuízo para o acionista, você está na roça. Você está com um problema. Independente do que a gente ache disso, do que a gente ache desse sistema. Isso é um dado de realidade incontornável. Então, eu tenho a impressão que essa conta ela está sendo feita. O ESG acaba propondo essa conta, porque o ESG é doido para virar discurso só. Né? Fiz aqui meu discurso, meu meia-culpa, fiz aqui um relatório e vou tocando meu negócio aqui, e se a polícia quiser que me pegue. Entendeu? O cara faz isso aí, porque tem, às vezes, o ESG é para passar um pano para ele. Mas é uma construção de raciocínio que é virtuosa, porque ela nos obriga a ter esse pensamento que você propôs na sua intervenção. Como é que isso funciona? Estamos cuidando só do meio ambiente? Não. Estamos cuidando só de pessoas? Também não. E estamos conversando só sobre a governança, sobre o papel das empresas para definir esses rumos? Também não. É a combinação disso tudo com a sociedade exercendo todos os seus vetores ao mesmo tempo, entendeu? Eu acho que esse é o que acontece. Duto, e me veio aqui, né, na sua fala, até uma questão que eu acho que tem sido um pouco mais explorada ultimamente, mas ainda assim eu acho que está longe da gente ter uma mudança, talvez de mindset aí das indústrias da moda, mas que me veio muito numa série que eu estava assistindo, e que eles estavam justamente combatendo essa visão, que é a da modelo, né? Que a modelo não é a mulher real. Então, a moda ela é feita muito com base nas modelos. E que isso, muitas vezes, não reflete a realidade da grande maioria das mulheres. Então, a questão social mesmo, né? Você acaba, talvez, assim, não sei se inferiorizando, mas você assim, acaba trazendo aquele sentimento inalcançável para a mulher real. E vem de uma moda que muitas vezes acaba sendo inalcançável para essa mulher real, né? Então, na sua fala me veio um pouco que, assim, que a indústria precisa passar a abordar isso também. Porque não é só a questão do S e do G para dentro da porta da indústria. É para a sociedade como um todo. Então, essas questões também precisam ser abordadas, né? Tanto a moda para todos, né? Acessível a todos. E que todo mundo se sinta bem com essa moda que está sendo posta. E não simplesmente, sei lá, 1% aí da população. A BVTEX tem um programa chamado Moda para Todos. Né? Tem um programa grande que procura lidar com isso, explicar a roupa de onde vem, como é que é costurada, quem é a pessoa que faz, procura trabalhar isso de uma forma consciente. É um programa muito legal, vale a pena até dar uma olhada quem porventura não conhecer isso aí. É uma ação institucional, porém muito, muito, muito legal, muito, muito bacana. Eu acho que isso sim, Renato, isso aí é o que tem que ser feito, é o que a gente espera que aconteça, sabe? Tem um trabalho que eu estou envolvido lá no sertão do Rio Grande do Norte, que é muito legal, é um conjunto de prefeituras ali que trabalha com a caatinga. A caatinga é o patinho feio dos biomas, né? Ninguém liga para a caatinga.
É o único bioma exclusivamente brasileiro que a gente tem, mas ninguém liga muito para ele, porque é pobre, né? Não tem riquezas, ouro, madeira, não tem nada. Então, fica meio de lado. Existem oficinas de costura lá, com vários tipos de apoio de vários segmentos da indústria da confecção. E tem bordadeiras, tem muita bordadeira lá aglomeradas em oficinas de costura, oficinas que chegam a ter 50, 80 pessoas. Né? Para dar uma ideia, essas oficinas permitiram que um município como Acari, por exemplo, que tem 11 mil habitantes, conseguisse triplicar o número de carteiras assinadas para uma população muito carente, cara. Então, das que funciona. Aí eu tentei incluir o serviço dessas oficinas numa encomenda grande do mercado europeu. Uma encomenda que eu estava em contato com ela, uma encomenda do mercado de luxo, que ia fazer uma coleção baseada em bordados. Falei, nossa, tem o pessoal que borda lá e tal. E veio uma pessoa de compras dessa confecção, dessa marca, visitar a Cari e visitar as oficinas de costura. Fazer isso que você falou, sabe? Percolou até embaixo, opa, vai funcionar. Mas eles não eram capazes de atender a demanda, não só na quantidade, os caras se adequariam à quantidade, mas a qualidade era ruim. A qualidade não era boa, esse serviço acabou sendo contratado parte na Índia e parte na América Central, e não pode ser feito lá. Então, precisamos envolver as instituições, os S aí, o Senai, o Sebrae, envolver os S na história para ajudar na capacitação e fazer isso aí. Aí aparece alguém que fala, não, mas tem o projeto da Acnur, das Nações Unidas, né, que é a capacitação e inclusão de refugiados, que é um trabalho espetacular da ONU, muito legal. Então, resolveram botar uma oficina da Acnur, que arrumaram patrocinadores. Então, a roda começa a girar, entendeu? A hora que você tem esse raciocínio, começa a funcionar. Mas é muita coisa que precisa acontecer junto para funcionar. É uma dinâmica complexa e viável. Ela pode ser atingida, ela pode ser conseguida, não é um sonho impossível, não é utopia, mas ela tem que contemplar a outra ponta da linha, quem está trabalhando, o cara precisa ser incluído, ele precisa receber direito, ele precisa ter acesso à tecnologia. Você tem um protocolo Amazônia 4.0 hoje, que o Carlos Nobre está tocando, pô, que é um espetáculo, cara, exatamente contemplar a possibilidade que o menino que sobe no coqueiro para pegar açaí e que está trabalhando com um dos assets mais valiosos do Brasil hoje em dia, que é o açaí aí do agro, que o açaí está faturando mais ou menos 1/3 do que fatura a carne, cara. O açaí é uma coisa impressionante isso. O açaí deu quase 3 bi de faturamento. Então, o 4.0 é um protocolo que cuida disso. Ele empodera e dá capacidade de decisão para o cara pequenininho que está lá na ponta, bicho, fazendo um negócio que é importantíssimo. Sem a soma desses caras, a gente não chega em lugar nenhum. Deixando só na mão de empresa, de empresário, de planilha e do diabo, você vai ter gente que está trabalhando para o mercado, não para as pessoas. Então, acho que a gente tem que conseguir somar tudo isso. Né? A minha impressão é essa aí, que a gente junto é melhor. É um desafio bem grande, tudo isso que a gente está falando, porque não é prioridade hoje, né? Então é um desafio muito pesado. Cada um aqui, de um jeito, tem procurado contribuir, eu no meu negócio, esse debate, e aí eu vejo desde o Nicolau também, que parabéns pelo seu trabalho que você desenvolve aí de artesanato, que também tem sua importância também nesse mercado de moda, né, e de sustentabilidade, tudo isso é muito importante, e a gente vê o Duto também aí numa esfera muito mais alta, né, tocando isso, então, assim, eu acredito que é um esforço muito grande de todo mundo, começa da Priscila, começa isso, vai lá para cima, começa em nós e vai lá para cima, então eu acredito que incentivos fiscais, selos, o que for possível, essas entidades como o Sebrae, o Senac, como você comentou, enfim,
elas podem contribuir muito, porque hoje a gente percebe que esse esforço vindo lá daquele vendedor do Brás, ele apoia, mas isso depende muito dessa mudança do mindset que o Dudu comentou. E para isso acontecer com esse cara, que junto eles ali no Brás tem uma representatividade gigantesca dentro dessa parte de insumos que são jogados no lixo, no ambiente, né? O Brás certamente representa o consumo, acho que de uma América Latina inteira. Então a gente está falando de um mercado ali bem pesado, e aquele cara, como ele não tem nenhum compromisso social, nada, ele até enxerga impacto às vezes, mas ele não tem nenhum compromisso, fica difícil para ele, né? Para ele tomar alguma decisão, porque isso ele não tem esse mindset. Então eu acredito que essas grandes entidades também, além do, como a Priscila comentou, tem que ter um esforço muito grande de nós aqui para criarmos estratégias, ações que possam tornar o nosso negócio mais rentável ainda, mas com esse propósito social. Isso começa com a gente, e também ações também dessas grandes entidades que podem apoiar empresas nesse sentido, para que essas iniciativas comecem a ser muito faladas, prêmios, alguma coisa nesse sentido, sei, né? De forma de trazer isso mais como uma prioridade para a empresa. Né? Que tipo de ação nesse sentido, na sua comunidade, como que ela contribui de alguma maneira? E isso passa pelo consumidor, porque o consumidor também precisa enxergar isso. Eu estou consumindo algo que nessa embalagem está falando que essa empresa faz tal ação. Poxa, então eu vou pagar 10 centavos a mais? Será que eu vou... né? Então, assim, isso passa... Por isso que eu digo que é um desafio muito grande, que passa desde pela consciência do bolso do consumidor e da vontade dele fazer isso. E de todos nós. Então, realmente a gente tem um desafio muito grande. E aí, Duto, se você tiver alguma experiência que você possa trazer para a gente no sentido de aplicabilidade que a gente possa fazer, é importante, porque são insights que você vai gerando aqui para a gente, que podem contribuir para uma ação efetiva, né? Que pode ajudar todas as pessoas que fazem parte desse ciclo, que começa lá no consumidor e vai até a indústria e passa por todo mundo. E daí, Pedro, se você me permite, né, até fazendo esse link, você mencionou a questão do quanto de fato estão fazendo e o quanto dá para a gente saber que está fazendo. Então, como que a gente pode evitar o greenwashing? Ou como a gente pode melhor se informar sobre reais práticas relacionadas ao ESG? Né? Eu acho que tem aí uma questão tanto de melhora de processo produtivo, então menor utilização de energia elétrica, então você pensar aí em energias alternativas, a questão de uma geração menor de resíduos, a questão das boas práticas, né? Não só cumprir a lei, mas essa questão aí de boas práticas na questão social, na questão da governança, mas o que mais, né? E como a gente evitar o greenwashing nessa indústria? Olha, eu acredito que assim toda ação que uma empresa faz nesse sentido, às vezes ela não acaba não explorando isso de uma maneira muito forte, né? Então, eu acredito que tudo isso tem que ser muito bem falado, tem que ser apresentado. Todas as ações de ESG que uma empresa pratica, ela tem que falar, ela tem que começar a falar muito sobre isso. E a gente ouve muito pouco sobre isso. Quem faz, às vezes, não comenta ou não acha importante tudo. Então, eu acredito que a gente precisa ter essa pauta cada vez mais colocada para as pessoas. Porque senão isso acaba sendo uma coisa de ser assim, não é prioridade. Então, eu acho que é um grande desafio. Mais uma vez, eu acho que isso passa por uma maneira... A primeira coisa que o empresário pensa ali é de como ele pode explorar isso comercialmente. É isso que me vem na cabeça. A primeira coisa que a pessoa pensa, né? Mas eu acredito que sim, existem diversas práticas que fazem com que a gente possa ter um retorno ambiental bem pesado e a gente entender o nosso impacto nessa cadeia, né? Eu acho que é importante a gente entender o nosso impacto nessa cadeia. Então, existem ações, sim, eu vejo que algumas empresas vêm fazendo uma série de ações dentro dos 17 objetivos que a gente tem lá, da ODS, enfim,
mas isso precisa ser falado, isso precisa estar muito claro para que cada vez mais outras empresas possam ver, enxergar e aplicar também. Então, cada vez é um assunto bem difícil, um assunto que realmente assim ele tem pouca visibilidade, mas eu acredito que com o tempo, a gente dando muita importância para isso, cada vez mais a gente vai fomentar essa sementinha e vai plantando ela para outros lugares. Eu acho que o Pedro passou por um ponto aí que é muito legal, que é a necessidade que a gente tem de ir fazendo isso enquanto caminha. Na verdade, a gente precisa ir fazendo, precisa ter essa intenção, essa vontade de fazer isso aí. É complicado, Pedro, mas não é impossível. Não é complicado, é trabalhoso só. É trabalhoso, não é complicado. Sabe? Então, e aí respondendo especificamente o que a Renata perguntou, de como é que faz para impedir o greenwashing. Em primeiro lugar, é estando atento. Estando atento, e qualquer coisa que você observe, não com ânimo de polícia ou de alcaguete, entendeu? De ficar apontando o problema dos outros, mas na medida de dizer, fala, isso está errado, isso não é verdade. Quer dizer, é trabalhar contra a desinformação. É não deixar que o cara use uma alegação verdadeira para demonstrar um cenário falso, sabe? A hora que o cara fala, não, eu estou sustentável porque eu cumpri, eu tenho aqui, eu reciclo copinho de café. Fala, isso é pouco, amigo. Isso é pouco, isso é outra coisa. Estamos falando aqui, por exemplo, da relação capital-trabalho. O seu pessoal está registrado em carteira, trabalha direitinho, não? Quer dizer, é nisso que eu estou de olho, é nisso que todo mundo deve estar de olho. Se não há desinformação. Um bom sinal de uma empresa que está trabalhando bem, ela se preocupa em fazer um GRI, que é o Global Report com parâmetros de relatar a sustentabilidade, com fazer um retrato da sua materialidade, do que se passa com você, da transparência para isso. É o cara fazer compliance, é o cara ter pouco problema trabalhista, é o cara estar aplicando termos de ajuste de conduta, é o cara estar monitorando a cadeia de custódia, é o cara ter um sourcing responsável. Mas como é que eu faço para ver isso? No relatório dele. Não tem relatório. Meu amigo, se ele não tem um relatório, não tem um GRI, não está fazendo nada, então só te resta acreditar em alguma coisa que ele conte para você. E ele conta para você o que ele quiser. Então aí cabe a você avaliar isso ou não. Ou seja, é uma dinâmica de convivência com a mesma expectativa que a gente tem, às vezes, até no casamento, em qualquer coisa assim. A gente espera que o processo seja revestido de elementos que te levem a confiar naquilo que está acontecendo, acreditar que está acontecendo alguma coisa de bom. Agora, impedir o greenwashing com uma medida, com um decreto, com uma coisa, não. A gente tem um conjunto de leis, a gente tem uma sociedade que você fala várias vezes, a Renata se referiu várias vezes aos estágios do capitalismo que a gente está, né? O mundo é basicamente capitalista, né? Tem pouca coisa, tem um ou outro unicórnio às avessas aí que tenta, às vezes, tocar de um outro jeito, mas independente do que a gente ache disso, que a gente gosta ou não, a regra do jogo é essa aí, né? Esse é o jogo que tá sendo jogado. Então, o que a gente tem que cuidar é para que prevaleça a ética sobre a moral, porque senão a gente vira o ISIS, entendeu? A gente vira o Estado Islâmico, que é um troço complicado, sabe? Você começar a ter uma visão moralista do mundo e perder a dimensão ética do mundo, onde você precisa ter um mundo melhor para dividir, você precisa ter um futuro melhor para as pessoas, você precisa alimentá-las, você precisa dar acesso à educação, à moradia, a lazer, transporte e moda de futilidades. E a gente não quer só... A gente quer comida e direção de arte, como diz o Nando Reis. A gente quer tudo, entendeu? Então, Com a gente certeza. precisa... Isso é uma tenho... luta complicada, cara. A luta é complicada, né? A rapadura é doce, mas não é mole, entendeu? A gente tem que é uma luta de cada dia essa aí. E para as empresas também. Não adianta ficar falando, eu estou aqui com as minhas planilhas e sistemas e líderes e áreas de negócio e o cacete. Fala, não, amigo.
Haja direito, faça certo da primeira vez. Que nem dizia o primeiro ISO lá atrás. O primeiro ISO, eles tinham um pôster grandão que é brilhante, cara, o começo disso tudo. Faça certo da primeira vez. Se você errar, faz de novo. E aí vira a primeira vez de novo, sei lá eu. Mas tem que fazer certo. Evitar o greenwashing é isso. É você fazer certo e verificar se os outros estão fazendo certo, se não estão te desinformando, se não estão te criando uma visão distorcida da realidade ou obliterada, onde deixa de lado algumas coisas, sabe? Ah, estamos tendo um puta resultado aqui, mas as pessoas estão todas doentes e vão morrer de uma doença grave porque o trabalho é insalubre, sabe? Eu entrego uma ajuda super boa para você e tal, mas as pessoas todas vão ter problema de pele, câncer de pele, doença óssea, de articulação, de coluna e o diabo. Aí a conta não fecha, entendeu? Pois É assim que faz, falando Renata, não tem outro jeito. Então, eu vou aproveitar o gancho das boas práticas na indústria que o Dito estava falando, tá? Aqui na área rural, assim, seguindo aqui pela ODS 11, que seria, né, inclusão e qualidade de trabalho e de vida nas áreas periféricas e rurais, né, que é bem o meu caso. O que acontece aqui também tem uma questão política, que recentemente a gente teve muita chuva, né, aqui eu acho que principalmente região sudeste e sul, e eu estou entre 2 distritos, cada um pertence a uma cidade, todos do estado do Rio, certo? Esses distritos, eles são abandonados, eles só são lembrados na época de votação, certo? Então, eventualmente, tentam entrar com algum projeto ou outro. E o que acontece muito ao longo dos anos, entre sai governo, eles abrem linhas de crédito para os pequenos produtores. Mas os pequenos produtores, sem boas estradas, sem condição, sem boa luz, a luz aqui, ela oscila, ele morre na praia. Isso acontece também com projetos ligados à moda, vamos dizer assim. Porque a gente pode até conseguir um trabalho, uma demanda grande, um pedido grande, mas se você não tem uma estrutura, e aí também acontece um outro fator. Se o artesanato, na área rural, nos bairros periféricos, se o trabalho da bordadeira é uma coisa valorizada, agora os mais jovens estão com outros interesses. Então, trazer de volta esse interesse e e mostrar para essas pessoas de áreas mais remotas, mas elas também têm uma percepção de que isso está ali entre quem leva o trabalho e elas dentro de um espaço, de uma cooperativa, mas quando elas percebem que não há estrada, não há investimento, elas falam, oh, mas espera aí, isso é brincadeira, eu vou fazer isso aqui, vou fazer um dinheiro, vou ter um trabalho reconhecido aqui, mas o meu distrito está esquecido, né? Eu continuo esquecido, continuo invisível. Quando vem a eleição, as pessoas vêm. E aí fazem promessas e tal. Eu tive uma oportunidade, fui convidado pela APAI de Volta Redonda, a APAI todos conhecem, né? E fui convidado por 2 anos. Eu desenvolvi um trabalho muito bacana, pequeno, onde eu consegui envolver os assistidos, que são pessoas com algumas limitações, alguns mais sérios, outros, né, menos, e 2 artesãs. Então, eu levei um tecido, onde os assistidos cortaram, sob a coordenação e eram assistidos também pelas orientadoras da APAI, e depois eu trouxe, levei para a artesã, finalizamos. E assim foi feito também, no outro ano, uma colcha de retalho, onde na APAI eles cortaram os tecidos com tesourinha redonda, e depois pintaram cada quadradinho, que depois virou uma colcha, feita por uma artesã. Então, é uma maneira também de tentar mostrar para as pessoas que a gente tem como misturar, incluir, né? Colocar essas pessoas, dar visibilidade. Enfim, mas eu vendo essa situação de boas práticas, né, das indústrias, a gente tem que também considerar a questão política, porque a política também ela faz isso. Não adianta o cara chegar, captar, conseguir colocar um Sebrae aqui dentro e tudo, mas na primeira tempestade acaba a luz.
não tem estrada, e eu estou a 110 quilômetros da capital, do Rio de Janeiro. Só que a gente tem que lembrar que a gente está num estado complicado, né? Que a gente pergunta, cadê o dinheiro, né? Aí a gente não sabe. Mas tem esse fator também da boa prática da indústria, da política, né? E tem também aquele consumidor, né? Vou até fazer uma piada, aquele consumidor assim que, eu vou comprar ali, que aquela empresa faz boas práticas, mas aquele consumidor nem sempre está fazendo as boas práticas dele, né? Do dia a dia e tal. É uma situação, assim, bem, bem curiosa, né? Maravilha. Bom, gente, eu sei que a conversa está muito boa, mas para a gente finalizar aqui, eu queria que cada um fizesse, né, algumas considerações finais sobre o que a gente conversou. Podemos fazer, então, na mesma ordem que a gente iniciou, Pedro, Duto, Priscila e Nicolau? Eu gostaria de agradecer, Renata, mais uma vez a participação aqui. Foi uma honra para a gente poder falar um pouquinho aqui da nossa visão, da nossa parte nesse ciclo todo que acontece. Eu achei muito proveitoso o debate, justamente porque você conseguiu reunir aí diversas partes desse ciclo. Então, achei muito interessante, eu fiquei bastante feliz. E eu acredito que isso é um fenômeno que, com o tempo, isso vai acontecer. Eu acredito nisso, tenho esperança, e vamos torcer aí para que o quanto mais rápido a gente conseguir colocar realmente políticas que influenciem as pessoas, esse comportamento do consumidor, isso vai ajudar bastante toda a natureza. Olha, eu agradeço a companhia de vocês nessa conversa super enriquecedora. Eu penso como o Pedro também. Eu acho que isso que muda o mundo, sabe? Vamos adiante, vamos adiante. Eu estou aqui, estou à disposição, mandei meu e-mail aí para vocês. Se eu puder ajudar em alguma coisa, algum diálogo, alguma conversa, ou algum material que eu eventualmente possa ter, que possa interessar para vocês de alguma maneira, está à disposição. O nosso espírito é colaborador, é coletivo nessa atividade que a gente faz. Entendeu? Parabenizar a Renata aí pela luta constante em estar trazendo esse assunto para cima da mesa. Obrigado a todos vocês aí. Agradecer a Renata pelo convite, ao Duto, ao Pedro, ao Nicolau por dividir esse assunto que eu acredito muito e é muito enriquecedor. Conhecer vocês, ouvir, olhar a forma que vocês praticam, que vocês levam isso no dia a dia, com certeza somou também aqui na minha prática, e é isso, é através de debate, através de pensar como é possível para cada um fazer isso acontecer, mas que a gente encontre meios de realmente fazer acontecer e não ficar só, né, em debates, levar isso para quem está do lado, para as pessoas que vão ouvir esse debate. É muito válido e fico muito feliz de participar disso. Obrigada. Vamos lá. Gente, muito obrigado, Renata, pelo convite, obrigado a todos. Gostei muito de ouvir a fala de cada um, tá? Eu acho que é uma coisa assim, que cada um vai tendo mesmo. É quase um clichê, a gente vai fazendo a nossa parte, né? Então, aos poucos, eu vou tentando levar para as pessoas com as quais eu trabalho um novo olhar também sobre a vida, e eu também aprendo com essas pessoas, porque são realidades tão diferentes, então é uma troca, né? E isso tanto quando eu lido com quem trabalha comigo em determinado projeto, e também busco a pessoa que vai dar valor para aquele trabalho final e vai comprar, vai adquirir, né? Então, acho que passa por aí também. É um movimento individual que depois passa para o global. Mas o negócio é nunca deixar de enxergar o global, porque às vezes a solução está lá no outro também, está num outro projeto, numa outra experiência. Está sempre aberto. Obrigado. Obrigado, gente. Acho que foi ótimo. Acho que, como vocês colocaram, é através do ponto de vista do outro que a gente vai repensando o nosso ponto de vista, vai crescendo, as coisas vão fazendo sentido, e é muito tudo o que todos falaram, né? Eu acho que é uma nova prática, é o repensar, é uma nova abordagem, essa questão aí da economia circular,
né, estava até lendo aqui há pouco, daqui a pouco já tem festa junina, depois é Halloween, então fazer isso também entrar nessa circularidade, né? Porque repensar o quanto a gente pode usar coisas que a gente já tem sem a necessidade, muitas vezes, de adquirir novos itens, e isso para o dia a dia, né, a moda, e não só para a moda, para o nosso dia a dia, mesmo para as nossas práticas diárias. E uma coisa que eu sempre gosto, né, um exercício que eu sempre tento fazer, ele é difícil, mas é a gente, quando for comprar algo, fazer as escolhas, né, naquilo que faz sentido para a gente, mas também pensando um pouco quais são as práticas dessa empresa, quais são as questões ambientais, quais são as questões de governança, como que essa empresa lida com o social, não só o dentro de casa, mas o para fora também, como se relaciona. Então, são análises que acho que passa por uma mudança de mindset social como um todo, né, uma mudança de cultura, mas que acho que a gente, aos pouquinhos, precisa se colocar no nosso dia a dia. Então, queria agradecer a participação, né, de vocês nesse debate, que eu acho que sempre traz muita coisa, né, contribui muito, até para eu também repensar aí essas minhas práticas no dia a dia. Então, muito obrigado, né, ao Nicolau, ao Pedro, ao Duto, à Priscila, que realmente foi muito enriquecedor. No debate de hoje, eu conversei com Nicolau Vince-Prova, Pedro Cruz, Duto Sperry e Priscila Oliveira. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.